Prontinho, começamos a gravação. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu me chamo Renata, eu sou professora da UNEF desde 2014, né, então já ensinei várias disciplinas, por isso muita gente, né, me conhece, principalmente o pessoal que vem de outros cursos, às vezes, que já cursou em outras faculdades, então, e começa a pegar disciplinas de forma sortida, né, então eu já ensinei introdução à farmácia, né, atenção farmacêutica e principalmente esses temas relacionados à farmacoterapia, né, como é o tema central dessa disciplina. Vocês sabem, né, antes de começar qualquer coisa, vocês sabem qual é a diferença de farmacologia para farmacoterapia? Alguém se atreve? Não é valendo ponto, tá? Mas é muito importante saber se vocês já pararam para pensar, né? Porque se matricularam na disciplina. Então, deve ter alguma coisa diferente, né? Para falar de farmacologia e farmacoterapia. Alguém sabe? Vamos, gente, é para chutar, não é para acertar. Farmacoterapia está ligado ao tratamento. Sim, correto. Farmacoterapia seria como e quando usar os medicamentos. Correto também. E a farmacologia? Vocês pegaram farmacologia semestre passado. Tainá falou que pegou farmacologia comigo semestre passado, Tainá. E agora, hein? E a farmacologia, o que é? É o que o medicamento causa, onde ele age, né? As classes, correto, né? É o estudo das substâncias dos medicamentos, exatamente. Então, o que vocês trouxeram, né? Eu vou só resumir algumas palavras, mas está correto. Então, a farmacologia é uma ciência, né? Como a colega colocou aqui, que estuda as substâncias e os medicamentos, né? Então, como esses medicamentos vão interagir no nosso organismo, como a Tainá colocou aqui, e causar efeitos biológicos que podem ser benéficos ou maléficos. Então, a farmacologia ela é muito mais relacionada à ciência. Já a farmacoterapia é uma área que funde tanto a farmacologia como a epidemiologia. Vocês já tiveram epidemiologia? Já? Sim, não? Não. Então, a epidemiologia, ele estuda exatamente, ele estuda qual a consequência, né, de um agravo, que pode ser uma doença ou até mesmo um medicamento em uma população. Então, por exemplo, se uma população, né, a epidemiologia ela estuda qual é a prevalência da tuberculose, agora em relação a essa questão do Covid, né, que é o grande problema de saúde pública do momento. Né? Então, é uma pandemia que mudou a história do mundo e que nos fez mudar diversas outras, né, atividades exatamente por conta da gravidade que tem essa doença. Então, a epidemiologia, vocês convivem com ela o tempo inteiro, né? Aqueles gráficos que aparecem no Jornal Nacional mostrando a incidência, né? Então, o número de casos dividido pelo número da população, né? Ou a prevalência, né? Ou seja, quantos doentes tem daquela doença e a incidência está relacionada ao número de casos novos, né? Mas eu não vim aqui dar aula de epidemiologia. Mas só para vocês terem ideia, que a epidemiologia ela está no nosso dia a dia, né? E ela é extremamente importante porque ela não é apenas uma ciência, né? Mas ela estuda exatamente o que acontece com o nosso organismo exposto a uma doença, exposta a uma substância tóxica, que pode causar um benefício ou um malefício, né? Então, a farmacoterapia é um braço da farmacologia que está voltado exatamente como o Tainá colocou, né? E como os outros colegas colocaram, que vai estudar o efeito dos medicamentos, né? Então, qual é a dose correta, como utilizar aquele medicamento,
quem são os pacientes que devem utilizar esses medicamentos. Então, a farmacologia que vocês tiveram, a farmacologia básica, ela é muito introdutória, né? Então, ela traz para a gente muitos conceitos relacionados aos medicamentos, né, em si, como esses medicamentos atuam a nível de mecanismo de ação, como eles vão modular os nossos sistemas biológicos, mas a farmacoterapia é muito mais do que isso, né, porque cada paciente vai ter um tipo de resposta diferente aos medicamentos. Então, quando a gente... essa disciplina é uma disciplina que vai abrir a nossa mente, né? Então, é aquela disciplina que vai nos fazer, de fato, nos enxergar como farmacêuticos, né? Eu sei que muitos de vocês estão aqui no 5º semestre, normalmente, até o 5º semestre, a gente pega muita disciplina, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém me ouvindo. Falar aqui baixo para o pessoal, os professores de outras disciplinas não me escutarem, aquelas disciplinas um pouquinho chatas, né? Aquela disciplina de matemática, de química, de biologia, que são interessantes, mas a gente não entende, não se vê como farmacêutico, né? Então, ó, silêncio, eu não conto para os outros professores, não, que eles vão ficar chateados comigo. mas, né? De fato, são disciplinas que a gente fala assim, ai meu Deus, eu vou usar isso como? Mas sem essa disciplina, a gente também não conseguiria entender a farmacoterapia, né? A gente precisa dessas disciplinas base para sustentar a farmacologia, porque ela vai, de fato, conversar com a biologia, ela vai conversar com a química, né? Então, para a gente fazer ajuste posológico, a gente vai precisar, obviamente, também fazer cálculos, nada de cálculos, né, de raiz quadrada, derivada, nada disso, viu? Por favor, não se preocupem, né, em relação a esses cálculos de raiz de 3 mesmo, de proporção. E isso a gente precisa saber, né, tanto para calcular as doses para cada paciente, né, como também para orientar uma equipe. Então, a farmacoterapia é, de fato, aquela disciplina que nos aproxima do nosso real, né, no nossa real atribuição social como farmacêuticos, né? Então, nós como farmacêuticos, o nosso grande diferencial é exatamente o como nós vemos a farmacologia, né? Então, não tem nenhuma outra profissão, né, que estuda tanto o medicamento e como esse medicamento atua no organismo como nós farmacêuticos. Então, a gente sabe que o curso de medicina, eles não veem de forma tão profunda como nós vemos como o medicamento atua, né? Quais são as consequências da associação, de interação medicamentosa, como avaliar uma reação adversa a medicamento. Então, tudo isso, muitas vezes, para os outros profissionais que não estudam tanto sobre o medicamento, eles se sentem muita dificuldade, né? Então, exatamente desse processo, nasce a farmácia clínica, né? Então, a farmacoterapia, ela é diretamente relacionada com a farmácia clínica, que é uma das áreas de atuação do farmacêutico que mais tem crescido, né? Então, tem surgido muitos campos de trabalho, né, para esses profissionais, exatamente dado a demanda, né, e a necessidade. Eu não sei se vocês viram, mas no início do ano, o Ministério da Saúde, inclusive, lançou um curso, né, para farmacêuticos que atuam em serviço de urgência e emergência, né, como farmacêutico clínico, para avaliação, exatamente por conta dessa questão do coronavírus, né, para você faria esse curso para você se cadastrar para caso houvesse uma necessidade, né, de fazer convocação, já que era uma situação de pandemia, esses farmacêuticos já tivessem farmacêuticos preparados para poder atuar na linha de frente. Nós sabemos que muitos colegas nossos atuaram na linha de frente e ainda estão atuando na linha de frente, né, nos cuidados a esses pacientes. Infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento, né, efetivo para o coronavírus, mas a gente sabe que já houve uma grande evolução, já saíram muitos estudos comprovando ou desprovando, né, reprovando vários medicamentos. E isso tudo gerou uma polêmica tão grande, né, que a gente ficou assim, meu Deus, eu comento ou não comento? Porque às vezes você tentando ajudar, as pessoas não conseguem entender, né, porque entender como os medicamentos atuam, saber como avaliar um artigo, né, para saber se o que aquele artigo está falando, isso é uma linguagem que é muito do nosso cotidiano profissional de saúde, né, mas a população se viu, né, diante de uma situação e sentiu a necessidade de entender um pouco mais.
em relação principalmente como esses medicamentos atuam e como o medicamento é aprovado, né? Então, a gente vê agora, por exemplo, as pessoas, né, essa discussão da aprovação da vacina da Rússia. Vocês acham que tem alguma coisa errada nessa aprovação? Vocês viram alguma polêmica em relação a essa aprovação? Porque a Rússia já aprovou a vacina dela já. Provavelmente já deve estar produzindo, né, a vacina. Com certeza. Fala aí, Evelyn, abre esse microfone. Não me deixe sozinho. Só um minutinho, Evelyn, eu não tô te ouvindo. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com o meu som. Pode falar. Você tá falando? Não tô conseguindo te ouvir. Ontem aconteceu isso, eu precisei sair e voltar. Eu vou fazer isso, eu vou sair e voltar. Pronto. Évila? Não. Novamente, eu tô sem conseguir ouvi-los. Certo? Só um minutinho aqui, que ontem aconteceu isso também. Alguém pode falar, só para ver se começou a funcionar aqui? Alguém ativa, por favor, o microfone? Não. Não tô conseguindo ouvir. Deixa eu mudar aqui. Eu vou sair novamente, tá? Entrar para ver se resolve o problema. Agora eu tô ouvindo. Gente, tudo bem? Podem falar. Pronto. É assim, fazer show é desse jeito, entendeu? A gente tem que testar o microfone. Pronto, gente. Pode falar. O que vocês ouviram falar sobre essas questões da vacina? Oi. O que eu ouvi falar recentemente foi que, não por coincidência talvez, essa vacina foi liberada um pouco antes das novas eleições. Então eu tenho certeza que tem muito interesse político por aí. Pelo que a gente ouviu, muitas fases foram puladas. Né? Exatamente, né? Isso nos entristece, porque não é só a questão de pular fase, sabe, Evelyn? Eu até acho que, diante de uma situação extrema como a pandemia, a gente deve realmente agilizar o processo, né? Mas o grande problema é que você muitas vezes está usando, né, exatamente abrindo mão de algumas etapas que são importantes para a pesquisa e você não tem segurança desse medicamento. Então, muitos medicamentos, né, antes de existir todas essas etapas de avaliação, muitos medicamentos causaram danos terríveis à população, né, como é o caso da talidomida, que você já deve ter ouvido falar em outras disciplinas, né, que era um medicamento teratogênico e que foi inicialmente comercializado para enjoo, então as gestantes começaram a usar esse medicamento e muitas crianças nasceram com deformação por conta do uso desse medicamento. E quando a gente fala de uma vacina para o coronavírus, né, é uma vacina que vai ser usada pela população mundial, né, por bilhões de pessoas. Então, a gente não pode botar a população mundial em risco, né, por mais que pareça ser uma coisa, né, simples, mas não é, né. Então, a gente está falando de vidas. Assim como o coronavírus é um risco, uma vacina mal feita, né, mal atenuada, ela pode ser letal, né? Por que atenuada? Porque as vacinas, inclusive, elas são feitas de fragmentos do vírus. E tem vacinas que são feitas do vírus atenuado, como se o vírus fosse enfraquecido, né? Mas por isso que muitas pessoas, quando tomam a vacina da gripe, né, sentem o mal-estar da gripe. Já pensou se essa vacina não tiver bem feita, né? Então, obviamente, isso pode gerar graves consequências para a saúde. Né? Então, a gente, infelizmente, os russos não disponibilizaram os estudos, né? Então ninguém tem nada, eles estão produzindo e a gente não tem nenhum dado em relação ao que tem se feito,
certo? Então, isso aqui é só um bate-papo mesmo, né, para a gente começar a discutir enquanto alguns colegas entravam. A gente já testou o áudio de vocês, né? E então, assim, a farmacoterapia, ela é a disciplina da vida, né? É essa disciplina que faz esse processo de conexão, né? E onde a gente se enxerga de verdade como farmacêutico, né? Porque isso fará parte da nossa vida, independente do local de atuação, né? Eu sigo uma perita, né? Que ela atua, acho que no Rio Grande do Norte, e ela fala muitos casos assim envolvendo farmacologia, porque toxicologia é farmacologia, né? Então, a toxicologia, então a farmacologia está na perícia, a farmacologia está na farmácia comunitária, né? Porque você fazer acompanhamento de pacientes, você precisa entender minimamente como os medicamentos atuam e como orientar e prescrever medicamento. Na farmácia hospitalar, na farmácia oncológica, então sem ela, né, a gente não vai conseguir evoluir como farmacêutico, né? Então, por isso essa importância de nós nos conectarmos, né, para exatamente poder extrair ao máximo dessa disciplina. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Renata, eu tenho graduação em Ciências Farmacêuticas. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Não, né? Esqueci de recolocá-los. Lá. Vamos lá. Então, eu tenho graduação em Ciências Farmacêuticas pela UFES, mestre em Biotecnologia, então meu mestrado foi todo em Farmacologia Experimental, então aquela farmacologia pré-clínica, né, onde a gente faz testes em animais, em camundongos. Então isso fez parte da minha vida, né, durante 2 anos, foi o tempo do mestrado. Depois, né, no doutorado, eu não quis continuar na área básica, porque eu gosto muito das pessoas, né, eu gosto muito de estar em contato com as pessoas, entrar em um laboratório de manhã, né, e sair no final da tarde, aquilo para mim não era o estilo de vida que eu queria. Então, eu quis migrar para a área clínica, né, para o contato com o paciente, para você fazer a avaliação mesmo da terapia, para você avaliar esses impactos, né. Então, eu migrei para um outro programa, né, que é o programa de imunologia da UFBA, e faço ainda, né, eu pretendo finalizar agora esse ano, final desse ano, nesses meses, assim, a gente está em fase de conclusão, na área de pesquisa clínica, né, então com pacientes de câncer de cabeça e pescoço, né, e ainda, né, eu já tenho um tempo na UNEF, e nesse percurso, né, surgiu um grupo de alunos que tinham interesse em desenvolver uma liga, né, para poder exatamente discutir questões relacionadas ao curso, para fortalecer o curso, para ofertar novos mini cursos de capacitação, né, então a gente já tem 2 anos da liga da LAFISC, para quem ainda não conhece, né, a gente inclusive está fazendo seleção de alunos. Então, eu digo para vocês que é uma excelente oportunidade, né? A gente tem aqui a Évila, que é da Liga. Então, eu acho que a Évila não está desde o início, ela já entrou na segunda seleção. E a gente vem sempre tentando formular cursos, visitas, projetos de pesquisas que atendam tanto a necessidade da comunidade, como também a necessidade da formação dos alunos. Então, eu convido vocês, acho que a seleção ela vai finalizar semana que vem, né, para que vocês se inscrevam e possam, né, junto conosco, desenvolver mais cursos, né, e se capacitar. Eu atuo também tanto na área de pesquisa como na área de educação, né, então, com orientação de TCCs, de projeto, tanto na área de farmacologia clínica, farmácia clínica e atenção farmacêutica, certo? Mas e vocês, né? Vocês já escolheram, já sabem mais ou menos qual é o caminho que vocês pretendem trilhar e como essa disciplina iria auxiliar, né, nesse caminho. Então, eu queria que vocês colocassem aqui no chat se vocês já têm alguma área, né, que vocês pretendem atuar. Eu queria que vocês colocassem aqui só a área, né, o segmento que vocês se imaginam, para que a gente pudesse, né, criar essa discussão. E para que eu entendesse um pouco mais o perfil da turma, né? Eu não estou no presencial, eu não consigo ver as expressões de vocês, se vocês estão cansados, né? Se vocês estão, de fato, né, compreendendo. Então, assim, é bem difícil para o professor a gente estar nesse momento remoto. Então, eu queria que vocês colocassem aqui no chat qual é a área que vocês
pretendem, né? E se vocês quiserem abrir o áudio, eu agradeço muito também. Letícia colocou hospitalar. Michele, né? Farmácia hospitalar e oncológica. Doutora, Sim. antes de pegar atenção farmacêutica, eu também queria hospitalar. Mas aí, depois dessa matéria, que eu vim saber o que é farmácia clínica, que isso existia, e depois da liga também, então esse é meu foco agora, farmácia clínica. Que pode ser farmácia clínica hospitalar, né? Isso. É bem mais amplo. Às vezes a gente pensa que farmácia hospitalar envolve a clínica, mas é mais a parte burocrática. Exato. Você pode ser tanto gerente, né, administrativo, trabalhar na parte de gestão, como na parte clínica, né? Então tem os farmacêuticos que ficam mais no perfil da gestão e tem os farmacêuticos que vão estar na parte clínica. Então, Gui colocou, né? Sim, eu quero trabalhar para mim mesmo. Excelente, viu? Amo empreendedorismo. Abrir minha farmácia ou a minha empresa de cosmético futuramente. Excelente. Então, você acha que essa disciplina vai te ajudar, Gui? Esté colocou farmácia hospitalar e clínica também. Quem mais, gente, que não colocou aqui? Jamília, atenção farmacêutica e farmácia hospitalar. Quem mais? Mais alguém? Então vamos lá, né? Então, né? Para a gente alcançar exatamente os nossos propósitos, né? Só existe uma pessoa que é capaz de fazer com que isso aconteça, e somos nós mesmos, né? Então, a única pessoa que vai lutar pelos nossos sonhos somos nós mesmos. Então, vocês serão os responsáveis e gestores da construção do conhecimento. Então, vocês precisam, de fato, né? Está voltado, né, se organizar. Eu sei que é muito difícil esse processo, esse momento de ensino remoto, né? Eu acho que o semestre passado foi mais difícil ainda, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente tinha que lidar com estresse, né, e transtorno de pânico pela mudança das coisas e pelo medo, ansiedade, né, e pela avalanche de informação que a gente estava recebendo. E agora, pelo menos, a gente já sabe que, né, que as coisas estão se controlando, né, o comércio está abrindo, então que provavelmente esse modelo ele possa ir retrocedendo e o modelo presencial possa avançar. Né? Então, a gente já está um pouco mais acostumado, um pouco mais tranquilo diante desse cenário que nós vivemos. Mas é muito importante que vocês não percam o foco. Né? Então, a educação, ela depende única e exclusivamente, né, de vocês. Por mais que o professor possa ser um professor, né, bom, capacitado, pode ser um prêmio Nobel de Química, de Medicina, de Ciências, mas se o aluno não quiser aprender, né, e se ele não se organizar para que ele consiga potencializar o aprendizado, provavelmente, né, ele não vai conseguir, ele pode até passar com nota máxima, mas no próximo semestre ele já esqueceu tudo daquela disciplina, porque ele decorou, né? Essa aula está sendo gravada assim, viu, Esther? É porque eu estou gravando por outro aplicativo. Então, o portal ele não estava gravando. Então, eu estou gravando por outro aplicativo já para ter como segurança. E tiveram alguns professores que gravaram e acho que não deu muito certo na segunda-feira. Gui colocou, né? Tudo irá me ajudar, pois eu mesmo trabalho para mim, né, e seria um profissional formado, exatamente. Então, você já sai na frente, né, de muitos empreendedores, porque você já vai ter um conhecimento muito mais amplo do tipo de negócio, né. Então, a gente sabe que empreendimentos farmacêuticos são, né, eles são muito bons, mas tem algumas burocracias que são diferentes de outros estabelecimentos, né. Então, muitas vezes é muito importante a gente ter o responsável legal,
e o responsável técnico conversando a mesma linguagem, né? Já que todo estabelecimento farmacêutico vai precisar de um farmacêutico, né? Então, quando o responsável legal já é farmacêutico, além de não ter esse encargo, né, da contratação de um farmacêutico, ele consegue, então, ter uma visão muito mais ampla do negócio, né? Então, parabéns, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, né? Logo, logo. Então, para a gente relembrar, né, essas questões relacionadas à aprendizagem, é muito importante que a gente, primeiro, se organize, né? E segundo, que a gente perceba que o mundo ele tem mudado e os estudos têm demonstrado as melhores formas de aprendizagem, né? Então, a melhor forma de aprendizagem não é assistindo uma palestra expositiva, né? Então, quando a gente vai para um evento científico, a gente ouve aquela pessoa falando, a gente entende tudo que ela está falando. Mas, muitas vezes, aquilo, né, não é... a gente não absorve aquilo para a nossa vida, porque são muitas informações, né? A leitura, quando a gente lê uma coisa sem ter atenção, né, sem estar ali grifando, sem estar anotando o que aquilo significa, a nossa aprendizagem é muito baixa, né? A utilização de recursos audiovisuais já começam a melhorar um pouquinho, né? Vai para 20%, demonstração e uso imediato 30%, né? E as principais formas, né, de aprendizagem são discussão em grupo, praticando o conhecimento e ensinando os outros, né? Então é a forma onde a gente mais consegue desenvolver as habilidades, né? Então, quando a gente fala do ensino em farmacoterapia, que vai envolver tantas vertentes, né? O tipo de paciente, a forma de tratamento, a gente precisa, de fato, ver o paciente como um todo e usar metodologias que se adequem, né, à realidade que vocês terão e viverão na prática, né? Que são, por exemplo, a simulação de casos clínicos, rondas clínicas, né, para discussão do perfil do paciente, para discussão de qual seria a melhor terapia a ser adotada. Então, é muito importante que a gente lembre, né, uma das frases mais citadas de Albert Einstein, né? Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, né? Então, é a única coisa que nos modifica, que nos faz crescer, né? E que não pode ser tirada de nós. Eu separei, né, nesse início de semestre, algumas dicas que são extremamente importantes para que vocês comecem a potencializar o conhecimento nesse semestre. Então, a gente observa que muitos alunos, né, semestre passado, tiveram muita dificuldade por acúmulo, por não conseguir desenvolver, né, as atividades, por não conseguir se concentrar nas aulas remotas. Eu ouvi muita queixa disso. Foi boa aula, mas esse modelo é horrível, né? Então, muitas vezes a gente se trava, né? Por quê? Porque esse tipo de educação ela já é praticada muitas vezes em outros países, né? E tem demonstrado bons resultados. Mas é importante que a gente aprenda a utilizar, né, a dificuldade, a adversidade ao nosso favor. É claro que nunca vai se equiparar um ensino presencial, que você está ali com o seu colega, que você está, né, discutindo cara a cara. Vou disponibilizar sim, vou botar tudo no portal, mas hoje eu não consegui anexar, não sei porquê, né? Eu acho que ele está tendo alguma instabilidade, mas depois da aula, né? Quando eu entrei, não conseguia nem abrir a câmera e agora já começou, deve ser que ele já deve ter voltado ao normal, que é natural, né? Normalmente às 6 horas a internet sobrecarrega mesmo, então eu acredito que depois da aula eu já consiga postar tranquilamente. Então, né, eu separei aqui algumas dicas, né, o que eu recomendo que vocês sempre façam antes do início das aulas, que é verifique se o sistema está funcionando, né, então verifique a sua internet, a sua conexão, né, para que vocês consigam de fato, né, no momento da aula não perder tempo se conectando, vendo se a internet está boa ou não. É sempre importante vocês estarem perto do local, né, do molde, para que vocês tenham uma boa conexão e a voz da professora não fique robotizada ou muito cortada e dificulte a compreensão, né? Estabeleçam uma agenda, né? Então é muito importante que vocês se organizem a semana de vocês, né? Fazendo anotações do que vocês vão fazer por dia, né? Fazendo um esquema de estudo das aulas, do que tem para cada aula, né? Ou fazendo uma planilha, no dia tal eu tenho que entregar tal coisa, porque senão de fato vai acumular, né? Porque são 5, acredito que 5 disciplinas. É muito importante, né, que vocês se conectem durante a aula. Por exemplo, o aluno que chega um pouco atrasado, obviamente ele vai se sentir um pouco, né,
perdido diante... E isso acontecia também no presencial, né? O aluno que chega na metade da aula, obviamente, ele vai sentir maior dificuldade de compreensão daquele assunto porque ele perdeu aquela introdução. Então é importante que vocês se conectem antes, né? Evitem perder esses primeiros contatos, né? Essa segunda dica que eu coloquei é muito importante. Eu acho que todo mundo aqui já fez isso. Pegou um livro e deitou e obviamente, leu uma página, um capítulo inteiro, no final não lembrava nem do que tinha lido. Por quê? Porque a gente não vai se concentrar deitado, né? Então é uma coisa horrível, né? Você deitar para assistir uma live ou para assistir uma aula. Então, inclusive, já fui assistir uma live, eu tinha acabado de fazer um bocado de coisa, né? Porque essa pandemia a gente teve que resolver tudo sozinho. Aí eu fui assistir uma live do conselho deitada. Quando eu acordei, a live já tinha acabado, gente, ó. Milhões de anos, né? Eu dormi no meio da live e não lembro de nada. Então, obviamente, se vocês, né, não estabelecerem uma rotina, né, e tentarem assistir a aula sentado, provavelmente no final da aula vocês vão perder a concentração, né? Anote durante a aula, isso é um hábito para deixar vocês atentos, né? Então, mas a senhora vai disponibilizar os slides? Vou, mas não é a mesma coisa do que eu falo. Os slides é um roteiro, né? O que eu vou falar não está escrito nos slides. Então, é muito importante que vocês anotem, mas não porque eu estou falando, mas porque esse ato de copiar o que eu vou falar vai te ajudar a memorizar, né? Então, quando eu estudava, eu sempre fazia isso. Minha aula de farmacologia, pode perguntar a Priscila, né? Se você já for aluno de Priscila, pode perguntar a Ingara. Deixa eu ver quem mais. Letícia, que são as professoras que estudaram mais ou menos na mesma época que eu, né? Que Letícia é professora de estágio, Rebeca é professora de estágio. A gente não levantava a cabeça, né? A gente pegava o papel, a caneta e o professor falava e a gente ali anotando. Peraí, fala de novo. E ali anotando, né? Isso no presencial. Por quê? Para se manter concentrado, né? Então, obviamente, a aula remota, ela é monótona, né? Mas a aula presencial ela também muitas vezes né? Então, mas a gente precisa se manter atento, né? Para que a gente de fato consiga captar aquele conhecimento. A gente só ouviu o professor falando, a gente não vai aprender. Aqui a gente viu lá na pirâmide. É o topo da pirâmide, igual você assistiu a palestra. Então é muito importante que vocês se mantenham em atenção. O aluno que segue isso, eu duvido muito que ele vai terminar a disciplina sem atingir, né, uma excelente nota. E ele vai sentir uma maior facilidade quando ele for para o artigo, quando ele for para o capítulo, quando ele for estudar, ele vai tirar de letra. Por quê? Porque aquele conteúdo vai estar fresco, ele teve várias formas de gatilho de memorização que ele reforçou, né? Que é o ouvir e o escrever, né? Se ele ainda ler, né, falar, ele ouvir a própria voz falando, provavelmente ele vai memorizar aquele conteúdo para sempre, né? Então, é muito importante, né? É muito importante também vocês tirarem as dúvidas, né? Então, não deixe a dúvida para depois. Professor, eu não ouvi, cortou o áudio, repete, né? Então, a gente não pode achar que, eu tenho vergonha, deixa para lá, depois eu vejo. Não, gente, vocês não vão fazer isso, né? Então, é extremamente importante que vocês resolvam essas questões agora, né? Que vocês não deixem isso para depois. Então, vocês precisam exatamente retirar todas as dúvidas e se concentrar ao máximo, né? Então, outra coisa que é muito importante, que eu acho que todo mundo, nesse meio, né? A gente está aqui, o WhatsApp está ali, o Instagram está ali, aparecendo as curtidas, aparecendo. Então, isso tudo tira a nossa atenção, né? Então, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, está aqui na aula, o pai tá falando uma coisa, o telefone tá tocando, e isso não faz. A gente não adianta a gente parar a nossa vida para assistir uma aula se nós não estivermos em atenção, né? Então, por isso, a gente sabe que no ambiente da sala de aula, às vezes, como a porta ali fechava e você saía de casa, né? Você saía do seu ambiente, talvez essa concentração fosse mais fácil para alguns. Mas, né? E dentro de casa, isso muitas vezes é mais difícil, porque às vezes tem um filho, tem um cachorro do vizinho que está latindo, é o outro vizinho que está com som alto, então a gente precisa se monitorar, né? Mas nada disso é empecilho para que a gente não consiga atingir os nossos objetivos, né? Então agora a gente precisa seguir essa rotina, né? Por isso que é importante você ter sempre um local organizado, né? Então um local que não tenha, né, que possa ter o mínimo possível de ruídos, né, ou a televisão, ou alguém assistindo alguma coisa que te incomoda, você precisa, né, evitar isso.
A porta fechada, exatamente para evitar esse fluxo e tirar sua concentração. Uma mesa de estudo organizada, né? Porque o excesso de informação, muitas cores, isso também pode dificultar, né? E é muito importante vocês, quando entrarem na aula, deixar o microfone no mudo, né? Exatamente para evitar o barulho durante a aula atrapalhando outros colegas. Importante beber água, né? Então a gente precisa beber água exatamente para se hidratar, porque é extremamente importante. A gente tem um hábito terrível de beber pouca água, né? E a água nos ajuda a manter concentrados, né? Então é muito importante a gente se reidratar e beber água, porque isso vai auxiliar até nos processos bioquímicos, né? Então é óbvio que tem algumas comprovações que demonstram isso. As reações químicas, elas precisam de água, elas acontecem em ambiente, né, aquoso, e então todas essas sinapses que vocês irão realizar ao longo dessa aula, elas precisam, né, então, de um ambiente agradável. Então beba água, porque só vai trazer benefícios para vocês. No final da aula, resuma, né? Então é muito importante que vocês teve a aula da professora Renata, como é que eu vou fazer agora? Então eu perdi a aula. O que eu faço? Construa depois, né, das suas anotações, uma fotografia, né, um mapa que faça, como se fosse um papel, que faça um resumo da aula só com palavras-chave, para que vocês consigam, de fato, associar os nomes dos medicamentos com a classe, com como eles atuam, como eles são utilizados na prática, né? Então, a gente sabe que vocês já viram farmacologia, tem muitos medicamentos, né? Quem já trabalha em farmácia sabe disso, né? Que nós temos um leque de possibilidades de medicamentos muito grandes e o mercado farmacêutico ele é muito dinâmico. A cada dia entra novas especialidades, né, outros tipos de substância, e a gente precisa, obviamente, compreender dessas substâncias, né? É claro que na prática a gente acaba associando de uma forma mais rápida, mas é muito importante que a gente já traga essa bagagem da faculdade. E o mais importante, interagir, né? Então, lembra lá da base da pirâmide que eu mostrei para vocês? Qual a melhor forma de aprendizagem? A melhor, a melhor forma de aprendizagem é ensinando, né? Então, a gente interagindo, é a gente conversando, discutindo em grupos com os nossos colegas, como a Tainá colocou aqui. Então, é muito importante, né, que a gente faça esse processo de interação com os nossos colegas, né? Que a gente, de fato, converse com nossos colegas e promova esse processo, né, de discussão. Então, uma parte também importantíssima do conhecimento. Eu vou só finalizar aqui, né, a projeção para mostrar para vocês como vai estar organizado o cronograma dessa disciplina, como é que vai ser feitas as avaliações, né, e qual é a ementa, né? Então, quais são os conteúdos que nós veremos aqui ao longo dessa disciplina. Eu vou só fechar aqui rapidamente para abrir, então, o plano de ensino. Vocês conseguem visualizar o plano de ensino? Conseguem? Sim. Ainda não, é porque às vezes demora um pouquinho para carregar. Deixa eu só dar um zoom aqui. Demora um pouquinho, às vezes. Oi, boa noite. Boa noite, Deoclésio. Que prazer revê-lo. Eu fico feliz, viu, de ter a senhora novamente, mais uma vez, hein? Mais uma vez. Eu estou com dificuldade em digitar algo no chat, não sei porquê. Pronto. Aconteceu isso na segunda-feira também. Eu acho que o que me explicaram, o pessoal do apoio, foi que alguma instabilidade do sistema. A orientação é que vocês abram o chat mesmo, né? Abram o microfone e conversem, né? Quando vocês estiverem sem saco para escrever. Eu acho muito melhor vocês ouvir a voz de vocês, porque eu não me sinto, né, um autista falando pro computador, uma louca. Foi muito difícil esse processo, viu, gente? A gente se adaptar da aula para o computador, né? Uma dar aula sozinha, às vezes a gente fica se sentindo louco. Falando, não, gente, tá todo mundo em silêncio, será que eles estão me ouvindo? Então, se vocês puderem, né, interagir, vai ser muito melhor, tanto para que vocês, né,
de fato. Quando a gente fala, eu vou só repetir o que você falou, repita, né? Repita, mas você vai repetir com outras palavras, né? Com a sua compreensão, e isso vai ajudar exatamente a você a fixar. Porque, às vezes, você vai construir conhecimento da forma como o seu cérebro funciona, com as suas palavras, com a sua visão de mundo. Então, isso é importante para você. Fale, né? Então, interage. Esse processo de interação é o mais importante para o aprendizado. Por isso que a gente sente tanta falta da aula presencial, né? Porque a gente perdeu esse contato de interação que tinha no presencial, que a gente fazia discussão do grupo, que vocês comentavam ali com a colega e não entendi nada que ela falou. A colega aí te explicava e você entendia o que a colega falou, né? Porque ela falava numa linguagem, às vezes, né, mais fácil. Então, mais objetiva do que o professor. Porque se tem uma coisa que o professor tem defeito é não ser objetivo, né? Às vezes a gente tenta ser objetivo, ser claro, mas nem sempre a gente consegue. Então, por isso que é importante essa interação de vocês, né? Que vocês falem, se expressem. Mas é isso. Então, falando sobre a disciplina, então essa disciplina a gente vai ter, né? Vai falar sobre como surgiu, né? Exatamente a ciência, como o que é uma evidência científica, como fazer uma avaliação clínica do paciente, como buscar uma informação que não está clara, que não está óbvia, como tomar a melhor atitude diante de um caso clínico do paciente, certo? E a gente vai começar a discutir isso hoje. Na semana que vem a gente finaliza falando sobre saúde baseada em evidência. Então esse tema é um tema muito atual e muito discutido, né? Não só para farmacêutico, mas para os profissionais de saúde como um todo. Exatamente porque cada vez mais os profissionais precisam, né, avaliar um artigo, como nós vimos esses artigos que falavam bem da cloroquina, e aí dizer que era a solução, de repente veio outro artigo com uma outra metodologia mostrando que não tinha efeito, que não resolvia, né, o caso do coronavírus. Então, por isso a gente, né, precisa saber avaliar, saber qual a diferença do tipo de pesquisa, certo? Farmacocinética clínica. Então, vocês na farmacologia geral viram a farmacocinética e a farmacodinâmica de uma forma geral, mas agora a gente vai ver a farmacocinética aplicada à clínica, né? Então, o que eu vou usar daquilo, né? O que é aquilo tudo que eu ouvi de metabolismo, discreção, como é que isso funciona na prática, né? Como esses parâmetros vão me ajudar? A gente vai ver agora, né? Então, a parte da clínica, como que isso vai ser necessário para ajustar a farmacoterapia de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, a gente vai falar sobre esse aspecto, né? Vai falar sobre fármacos, né? Ansiolíticos e hipnóticos, no caso da aplicação clínica deles, como eles são utilizados, né? E as doses, como eles devem ser tomados, como não podem, né? Em caso de reação adversa. Tratamento de doenças neurodegenerativas, estimulante do sistema nervoso central e antidepressivos. Isso tudo na AV1, certo? E na AV2, nós vamos falar sobre tratamento da hipertensão arterial. Então, como orientar, isso é muito importante para quem, de uma forma geral, né, para quem trabalha em farmácia comunitária, mas também para quem vai trabalhar em farmácia hospitalar, porque a gente sabe que um paciente hipertenso ele pode agravar muito, né? Principalmente essa questão do coronavírus teve uma relação direta no pacientes hipertensos. Foi demonstrado que tiveram maior prevalência do tipo da doença mais grave, né? Evoluíram mais rapidamente para insuficiência respiratória aguda grave, né? Que é a principal consequência, né, do tipo mais grave da doença, né? Que muitos pacientes exatamente por essa insuficiência respiratória precisam ser entubados e, obviamente, né, estar em uma terapia, em uma unidade de terapia intensiva. E por que isso acontece, né? Então a gente vai discutir exatamente tanto o aspecto básico, professora, eu tenho o paciente, o meu pai é hipertenso, então como é que é feita essa escolha da terapia? Então a gente vai discutir os protocolos clínicos, o que um cardiologista faz, porque se a gente não entende como o cardiologista faz a prescrição, como é que a gente vai saber se a prescrição tem algum erro ou não, né? E poder orientar esse paciente. O tratamento, né, de doenças tromboembolíticas e dislipidêmicas, o tratamento da diabetes mellitus, né, fármacos que são usados como anticoncepcionais e tratamento de osteoporose e doenças da tireoide. Então,
aqui a gente finaliza, né? Então, esses são os principais tópicos, né? Em cada unidade são 5 tópicos para se trabalhar. Então, aqui tem as aulas discutidas, né? E colocadas aqui já. Esse arquivo também ele está no portal, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo acessar. Eu tentei acessar agora há pouco, mas estava dando erro. Mas ele já está disponível no portal. Então, tem aqui, né? Exatamente o tema, o que vai ser feito, né? Em cada aula. Como vai ser trabalhar, então qual é o tipo de metodologia. Então, por exemplo, na aula do dia 3 a gente vai trabalhar com gamificação. Então, as metodologias estão, né, detalhadas e como vai ser feito, qual é o tipo de atividade por cada aula. Então, esse documento aqui é um documento importante para que vocês, por exemplo, o que vai ser trabalhado hoje, o que vai ser, né, discutido. É só vocês irem lá no plano, né, no cronograma hora a hora, que aqui tem tudo detalhado de como vai ser feito. Né? Então, eu não vou aqui só para que vocês possam se guiar esse documento. Né? Então, não há essa necessidade de redetalhar, né? Por conta do que vocês podem ver isso em outro momento. Né? Então, a gente tem também o plano de disciplina, né? O plano de ensino, que tem a ementa, né? Todos os conteúdos, o perfil do estudante, quais são as competências que vocês vão desenvolver, e as metodologias, a avaliação e os livros. Né? Então, eu cheguei aqui só para falar para vocês dos livros, que esse semestre a UNEF ela contratou uma biblioteca excelentíssima. Né? Então, que me deixou muito feliz porque eu consegui livros, né? Incluir livros na bibliografia básica da disciplina, que são livros excelentíssimos, né? Que trazem muito, muito conteúdo atualizado. Se vocês observarem aqui, o livro de 2017, livro de 2016, são extremamente atualizados, né? São os livros, de fato, mais recentes e que a gente pode usar com muita segurança, exatamente porque eles trazem uma abordagem do que a gente precisa, né? Então, eu tenho aqui, e não tem mais aquela questão, né? Ai, meu Deus, e agora? Não tem livro suficiente? A professora falou desse livro, mas o colega já pegou. Na minha época, era uma briga por livro, né? Quando o professor falava qual era o livro, só viu, eu vou no banheiro. Mentira, saiu com o cartão da biblioteca e ia para a biblioteca buscar o livro. Só vi a pessoa voltando com 3, 4 livros, né? Então, porque na minha época era uma briga dos livros, né? Escondiam um livro, uma confusão. Mas hoje vocês têm uma biblioteca virtual, né? Além de não precisar carregar peso no ônibus, né? Vocês ainda conseguem sofrer com rinite alérgica, né? Por conta dos livros tudo, né? Com fungos, com mofo. E, além disso, né, você tem uma bibliografia muito atualizada. Então, eu super indico o Manual de Farmacologia para uma leitura rápida, porque ele tem, né, os dados bem de forma objetiva, né, e para o aprofundamento do conteúdo, né, esses 3 livros que fazem parte da bibliografia básica. Né? Então, principalmente na farmacoterapia, a gente vai falar sobre farmacologia clínica e terapêutica. Né? Então, esse livro é um livro muito importante, eu já recomendo que vocês, né, deem uma olhadinha nele, vá lá, veja como, né, a estrutura, lê o primeiro capítulo, principalmente o capítulo que fala da saúde baseada em evidência, que é por onde a gente vai começar a discutir, né, a dialogar nessa aula de hoje, certo? Então, a gente, né, tem, claro que eu acho que essa questão de livro, tem pessoas que gostam mais de outros livros, isso não tem nenhum problema, né? Então, a gente tem uma quantidade, observe, né, uma quantidade de livros de farmacologia muito grande à nossa disposição, né? Todos os livros aqui digitais na biblioteca virtual, então é importante que a gente, de fato, utilize esse recurso, porque vocês estão pagando, né? Então, esse recurso, né, o acesso a esse tipo de bibliografia está embutido na matrícula, na mensalidade de vocês, então é muito importante que vocês utilizem desse recurso, né, para que exatamente vocês consigam, né, sanar suas dúvidas de forma mais rápida possível. Certo? Alguém tem alguma dúvida nesse início? Até aqui tudo ok? Tudo certo? Bota um ok aqui no chat, gente. Tudo ok. Pronto. Então, em relação à avaliação, certo? Então, nós vamos ter atividade praticamente em todas as aulas, né? Essas atividades
vão ter pontuação de... Quem foi aluno, meu aluno no semestre passado sabe, né? Então, a gente fazia sempre uma atividade de fixação de conteúdo, casos clínicos mais realísticos para que a gente conseguisse, de fato, discutir qual seria a tomada de decisão, né? Como nós agiríamos como farmacêutico, como nós orientaríamos esses pacientes. Então, essas atividades, elas vão, obviamente, variando de acordo à aula, né? Então, a gente vai fazer gamificação para fixação de conteúdo, aquelas aulas que tem muitos nomes, muitas coisas novas, né? Só para a gente fixar o que foi dito na aula, mas também a gente vai ter casos clínicos, né? Então, para que a gente consiga fazer esse processo de simulação e treinar a tomada de decisão, né? Que é uma das habilidades que devem ser trabalhadas nessa disciplina. Então, na primeira unidade, a gente vai ter a apresentação de casos clínicos simulados, né? Então, que vocês irão formular um caso clínico, né? E a gente discutir durante a aula, né? Fazer um processo de tomada de decisão. Esse caso clínico vale 1 ponto. A gente vai ter a Olimpíada de Farmacologia também valendo 1 ponto, né? Com questões clínicas que a gente vai discutir. E um teste, né? De aprendizagem que vai valer 5 pontos. No mesmo esquema que foi o teste do semestre passado, né? Só que na V1 a gente não fez teste. Então agora a gente vai ter um teste na V1 e na V2, certo? Então, essa metodologia da V1, ela vai se repetir na V2, exatamente para que a gente não tenha esse processo, né, cansativo de formulação, né? De que a gente, ai meu Deus, tem muita atividade. Eu sei que vocês estão pegando, tem disciplina que é projeto integrador, vocês vão desenvolver um artigo, vão desenvolver um projeto, então essa disciplina mesmo é uma disciplina que a gente vai trabalhar muitas questões práticas. Então, eu recomendo que vocês, né, se preparem para estar aqui presente, né, de corpo, alma e espírito. Então, prepare o caderno de vocês. Pro, mas a aula é remota. Pegue o caderno de vocês, né? Eu tenho os meus cadernos até hoje, né? Então, aqui, por exemplo, é um caderno do doutorado, que eu anotei todas as aulas, né? Só para dizer que eu não sou mentirosa, vocês conseguem ver aqui, ó, probabilidade, né? Então, eu anoto que é aqui. Isso aqui é uma aula de estatística do doutorado. Foi a última disciplina que eu peguei, certo? Então, por que isso? Porque quando eu tenho dúvida é aqui que eu vou consultar, né? Porque se a gente for pegar um livro, às vezes a gente vai pegar esse material na internet, a gente não vai achar exatamente aquilo que o professor falou, né? Então, esse material aqui é meu material de apoio para tudo, né? Isso aqui eu uso para ajudar os alunos a fazer o TCC, né? Quando tem um TCC que envolve estatística. Então, o que vocês verão aqui provavelmente vai permanecer. E o que eu aprendi foi porque eu anotava, né? Eu fazia esse processo de anotação e eu só consigo aprender assim. Eu sei que tem pessoas que têm habilidade de aprender só ouvindo, né? Então, eu sei que vocês trabalham, que vocês têm outras atividades, mas é muito importante que vocês se mantenham atentos, né? Se mantenham concentrados durante a aula, exatamente para que vocês não saiam dessa disciplina com a sensação que poderiam ter aprendido mais, né? Mas que vocês saiam dessa disciplina com a sensação de que, nossa, quanto que eu aprendi, né? Como que eu mudei do início do semestre para cá, porque o conhecimento, né, me fez pensar de uma forma diferente, me fez entender o ponto de vista do paciente e tomar decisões, né? Então, a gente não vai para o mercado naquela insegurança, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer se um paciente chegar e me perguntar se ele pode tomar aquele medicamento ou não, né? E agora, o que eu faço? Né? Eu falo que sim, sem saber, e se o paciente tiver algum problema, né? Então, a gente precisa, de fato, começar a trabalhar essas habilidades. Aqui é só para o passo a passo de como vocês acessam, né? Aqui é a biblioteca virtual, né? Para quem ainda não acessou, essa biblioteca virtual, onde estão os livros, é pelo Dominus, né? Então, o AVA não tem biblioteca virtual, mas lá no Dominus você consegue acessar tanto artigos, né, que aqui, ó, é o primeiro, periódicos, né, que são os artigos científicos. Eu sei que Davidson já deve ter explicado isso para vocês, mas para quem não estava lá, eu gosto de falar de uma forma mais, né, objetiva, quem não assistiu a capacitação com Davidson, ou na biblioteca virtual. Aqui você vai encontrar todos os livros bonitinhos, consegue pegar o fragmento do texto. Eu gostei desse texto, copia, cola, né, faz um arquivo de anotações, vocês podem fazer tudo isso, tá? Então, aqui é só alguns livros, né, que estão disponíveis na biblioteca. E eu vou aproveitar, né, já que a gente vai começar agora a falar mesmo da disciplina e começar numa parte mais
conteudista. Eu vou fazer agora o intervalo, né? Que a gente já tem 1 hora de aula. Já me prolonguei, inclusive, em relação ao planejamento. Alguém tem alguma questão para perguntar até aqui? Então, vamos fazer um pequeno break, certo? De 20 minutos para a gente retornar. Tudo bem? Ok, gente? Coloca ok aqui no comentário. Prontinho, então vamos fazer o break para água, né? Para o banheiro. Até porque a gente fica muito tempo sentado, isso também é muito cansativo. Então, eu vou fazer aqui um intervalo para que a gente possa retornar, então. Ok? Até! É diferente. Uma é um mistão e a outra é. Ligou lá no microfone?
É. Boa noite, pessoal. Voltaram?
Tudo bem? Então vamos retornar, né? Pronto. Então, estamos todos aqui, todos bem. Vamos lá. Então, a farmacologia, né, como a gente trouxe aqui, eu trouxe aqui esse conceito só para a gente relembrar que ela engloba, de fato, todas as outras ciências, eu falei um pouco sobre isso, né, essas outras disciplinas que a gente não entendia o porquê que a gente teve que estudar, né, que ver essas disciplinas no nosso curso, que a gente sofreu tanto, elas todas se associam, né, se interligam com a farmacologia. Mas, para a gente entender um pouco, né, como os medicamentos atuam, né, a gente precisa entender como está funcionando, né, e de onde surgiu toda essa era, né, de estudo e da revolução que está relacionado ao uso e ao cuidado, né? O uso dos medicamentos é o cuidado com o uso dos medicamentos. Então, hoje, quando a gente vê um serviço de saúde, né, nós vemos que existem vários níveis de complexidade. Eu tenho uma atenção básica, né, que é o nível primário, onde esses pacientes, né, são atendidos em farmácias, são atendidos em clínicas, né, em PSFs. Eu tenho o nível secundário, que são os hospitais, né, de pequeno porte, que não tem nenhum serviço especializado, e tem o nível terciário, que é um serviço de oncologia, de hemodiálise, que é uma UTI, que demandam de um elenco de medicamentos muito diferentes, mas e que isso está relacionado exatamente com a gravidade do problema, né? Então, quando a gente fala dessa complexidade, a gente precisa entender quais são essas diferenças para que a gente consiga, então, tomar as decisões clínicas, né? Então, a gente precisa, de fato, nos preparar para ser esses profissionais que o mercado demanda, né? Mas como, né? Como é que eu vou me preparar com tanto, né? Com tanta artigo publicado, com tanto dado, né? O livro de farmacologia imenso, né? Impossível vocês conseguirem ler o livro inteiro até o final do ano, né? Então, por quê? Porque de fato são muitas informações. Mas eu preciso saber todas essas informações? Não, né? Então, eu preciso saber utilizar as informações ao meu favor. Por exemplo, né? Hoje nós temos uma tecnologia, né? Então, acho que as coisas não foram piores nessa pandemia, porque a gente teve a tecnologia a nosso favor, né? Então, a tecnologia nos auxiliou, né, a não ter tantas questões, né, tantos problemas. Então, a gente conseguiu reduzir os problemas, né, de, por exemplo, não ter aula. Já pensou se vocês, né, se a gente tivesse tido essa interrupção, assim como em outras situações isso aconteceu e está acontecendo, né? Então, nas universidades públicas, o semestre, né, remoto, ele vai iniciar agora em setembro, né? Então, aos trampos e barrancos, nós conseguimos, né, finalizar o semestre passado, né, em tempo compatível, né? Óbvio que teve atraso, mas em tempo compatível, e já reiniciamos. Então, e vocês não sofreram tantos danos. Por quê? Porque a gente tem a tecnologia, a gente soube usar a tecnologia a nosso favor, né? E a mesma coisa com os dados, né? Então, eu tenho muito artigo científico, graças a Deus, né? Se produz muita ciência. Se vocês colocarem hoje na internet, né, no Google Acadêmico, coronavírus, apareceu um cara de artigo publicado já. Por quê? Porque tem milhões de cientistas, né, produzindo, publicando, analisando os dados para dar essa resposta à humanidade. Então, mas quando a gente se vê diante dessa avalanche de informação, o que nós devemos fazer, né? Como nós vamos utilizar e como nós vamos saber quem está certo e quem está errado, né? Eu queria aqui ouvir de vocês. Vocês provavelmente ouviram muita gente tomar ivermectina, tomar cloroquina, né? Eu não estou querendo entrar em nenhuma polêmica hoje, né? Ainda mais uma hora dessa da noite. Mas o que vocês ouviram, né, sobre isso? Alguém poderia abrir o áudio para falar a opinião, né? O que vocês acham dessa discussão da ivermectina, da cloroquina? Ai, posso lá ver a senhora de novo, porque essa história não aguento mais, né? De novo. Precisa, porque tem tudo a ver com essa aula, certo? Não tem exemplo melhor do que essa questão da ivermectina e da cloroquina. Vamos lá?
Sandi, boa noite. É Sandi ou Sandi? Quem se habilita? Deoclésio. Deoclésio que já trabalha, já tem anos de experiência, deve ter visto muito isso, né, Deoclésio? O pessoal desesperado, querendo tomar os medicamentos. E aí, o que você viu em relação ao uso da cloroquina e da ivermectina? Na verdade, os clientes foram muitas, entendeu? Inclusive, várias farmácias zeraram o estoque de ivermectina e outras farmácias que conseguiram abusaram até do valor, sabe? Mas assim, eu ouvi dizer muito que a ivermectina ajudava a aumentar a imunidade e tal, mas só especulações mesmo. Uhum. Que mais? Alguém mais soube alguma coisa, viu alguma coisa? O que vocês viram sobre essas duas substâncias? Eu vi que mata até 97% do vírus. A ivermectina. Isso. Era muita conversa que chega no balcão. Eu vi. Isso foi alguém que te disse. Isso. Entendi. Chegava a gente falando assim. Quando tem aquele remédio pro corona, aquele remédio de verme que mata o corona, aquele remédio que tá passando na televisão, é Ikermec, nem sabia falar o nome, mas sabia que funcionava. Teve farmacêutico que defendeu o uso. Tinha médico que chegava e pegar tanto de gente leiga a gente bem estudada que fez uso desse medicação. Exatamente, né? A gente teve um momento que... Sim, pode falar. Pelo que eu vi, né, e pelo que eu li muito, inclusive eu até fiz um artigo sobre a Covid no semestre passado, mas não entrou muito a questão do tratamento. A ivermectina, nos testes in vitro, ela seria capaz de matar, mas em uma dose que é considerada letal para humanos. Porque a dose usual dela é uma dose muito baixa que a gente está tomando. E para ela ser capaz de matar o vírus, de acordo com o teste que não foi testado em humanos, o teste estaria previsto ainda para acontecer daqui a um ano, seria uma dose letal. E os efeitos colaterais que ela tem também são muito altos quando tomados da forma que as pessoas estavam tomando. Algumas pessoas já estavam tendo efeitos colaterais, como tontura, como desmaios, entre outras coisas. E a hidroxicloroquina também entra no caso de que ela, como um dos principais efeitos colaterais dela, é a arritmia cardíaca, né? Então a pessoa ela já tem predisposição a ter um infarto e as pessoas estavam tomando de livre demanda. Eu falo isso porque eu trabalho com massa de manipulação e teve um dia que eu cheguei a fazer 5.000 cápsulas somente de ivermectina. De 30 em 30 cápsulas, de 60 em 60. E as pessoas estavam comprando assim absurdamente. A gente zerou o estoque de hidroxicloroquina, de cloroquina, de ivermectina. Agora até que parou um pouco porque ela é sob prescrição. Então essas pessoas que tomavam dessa forma já tinham predisposição. Aí digamos que a pessoa vai lá e pega o Covid. A pessoa já tem predisposição a ter infarto. Tomou aquele medicamento e infartou. Aí acaba até entrando na contagem de mortes do Covid, mas a pessoa, na verdade, morreu de infarto. Exato. Por conta de uma complicação, né? Como é seu nome? Sidneia. Sidneia, prazer, né? Acho que é a primeira disciplina que a gente está junto. De fato, né, tudo que você falou é uma verdade, é uma evidência, né? O estudo da ivermectina e tanto da cloroquina, ela não foi feita um estudo em humanos, e isso é uma diferença muito grande, né? Se você pegar uma substância, testar no animal e achar que porque deu certo, matou, né? Teve uma melhora para o animal, vai ter uma melhora para humanos, isso não é uma verdade. Por isso que a gente precisa ter todas essas etapas que a gente vai discutir, né? Para que serve cada etapa. Então, se a gente parar para pensar, né, como nascem os medicamentos, então os medicamentos, né, para surgir um novo medicamento no mercado, ou para ele ser usado
para uma nova aplicação clínica, ele precisa ser avaliado, passar por diferentes avaliações, como a colega Sidney colocou. Primeira fase, para a gente não expor um ser humano a uma droga tóxica, a gente vai testar, né? Primeiro in vitro, que foi o que aconteceu, né? A gente tem uma placa de Petri, coloca ali uma cultura de células e coloca, então, o vírus, né? E vai colocar aquela droga para saber se aquela droga mata o vírus. A gente viu coisas, então, sim, ela funcionou naquele contexto, né? Mas por quê? Se funcionou num contexto do vírus isolado, mas qual é a toxicidade em humanos, né? Então a gente sabe. E isso foi uma das coisas que me fez não querer continuar na pesquisa pré-clínica, né? Então o que eu gosto de fato é de estar com seres humanos, mas trabalhar com ratos, para mim não era tão gratificante, né? Você fazer a experimentação animal do que se você de fato estar com seres humanos, porque a reação, a resposta é muito diferente. Viu? Mas quem iria falar, gente? Eu, Pro. Sim. Eu quem? Uma médica falando. Deisiana. Isso, uma médica falando que eles optaram usar a ivermectina por conta da África. Eu acho que lá eles fazem uma campanha anual e dá ivermectina para toda a população. E aí, segundo ela, lá foi o país que menos foi afetado com o corona. E aí, por isso, eles tiraram essa conclusão da ivermectina. Mas, e também tem um médico aqui que eu sigo, do Dr. Tarcísio, que ele defende ivermectina e fala que funciona. Exato. Muito, muito bem colocado o que você colocou. A gente sofreu uma questão, inclusive eu vi discussões falando que os próprios médicos estavam, de fato, né, aparentemente sem saber o que seguir. Por quê? Porque quando a gente não tem uma evidência, né, então a gente fica... muitas pessoas têm uma atitude, né, mais conservadora de fato, só dar opinião se tiver... É a mesma coisa se eu falar para vocês aqui que o céu é vermelho e vocês vão me dizer, não é vermelho. Eu vou ter que trazer uma justificativa para vocês, para convencer vocês de que o céu é vermelho, não é verdade? Se vocês sempre aprenderam que o céu é azul e de repente chega a Renata e diz que o céu é vermelho, vocês vão querer que eu traga alguma justificativa, não é verdade? Então, a gente viu, inclusive, muitos profissionais de saúde, médicos e outros, né? A gente fala mais de médico porque, de fato, médico prescreve. Então, inclusive, um médico morreu por utilizar a cloroquina, né, de forma indevida. Não sei se vocês viram esse caso em Ilhéus. Ele tomou por conta própria, né? E qual é a consequência disso? Né? A gente teve vários problemas. Primeiro, no caso da ivermectina, eu não me preocupei muito, porque se a pessoa está tomando na dose que está lá na bula, quem me perguntou, assim, professor, por que eu quero tomar? Eu falou assim, se você quer tomar, toma. Agora você vai tomar para matar verme, porque é o que a gente sabe que ela funciona. Né? Então, assim, tudo bem, a pessoa tem algum problema de querer, né? Agora, você criar uma expectativa no paciente de que aquele medicamento vai funcionar para o coronavírus, a gente não sabe, não tem nenhum teste, nenhum artigo que diz isso de verdade. Então, quando a gente usa, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar que o céu é vermelho, né? Eu estou falando uma coisa que eu não tenho propriedade para falar e eu não tenho nenhuma justificativa para fazer essa alegação. Então, foi isso que nós vimos. Infelizmente, como a gente tem uma facilidade, muitas vezes, as pessoas, né, de se pronunciarem, de falarem. Então, hoje, todo mundo tem um celular na mão, tem uma rede social e pode se pronunciar. E, muitas vezes, essa pessoa não tem razão no que ela fala. Então, a gente viu, inclusive, vários alunos me mandaram um vídeo de Tarcísio, né, que foi uma pessoa influente, que foi um prefeito de Feira de Santana defendendo e alegando, mas o que eu quero falar com vocês, obviamente, não é uma opinião, mas é como saber agir diante de uma situação como essa. Por quê? Porque em alguns casos, né, eu vou ter um paciente que vai seguir exatamente o protocolo clínico. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente que é hipertenso, o que ele vai fazer? Qual vai ser o tratamento dele? Ele vai tomar um captopril, né, que é um inibidor da ECA. Acho que não sei se vocês já viram, a gente vai ver agora durante essa disciplina, né?
E ele vai tomar também um diurético, né? Por exemplo, endoclorotiazida, porque a hipertensão dele vai depender muito. E como é que eu vou escolher esse tratamento? De acordo ao peso, de acordo às flutuações, né, de pressão arterial. Então, eu tenho um algoritmozinho, um passo a passo. A pressão do paciente está em tanto a tanto. Então, primeiro fazer dieta, né? Então, se a dieta, o exercício não funcionar, ele vai passar a tomar esses medicamentos. E se isso não funcionar, eu tenho outras opções. Mas, e se esse paciente também tiver em hemodiálise? E se esse paciente também for diabético? Ou seja, nem todas as situações elas estão previstas, né? Então a gente precisa saber o que fazer diante da situação do paciente, né? Então a gente precisa saber avaliar a condição clínica para tomada de decisão. Então por isso que a gente não pode simplesmente fazer a saúde baseada no achismo, né? Então esse processo de mudança, né, a gente percebe muito presente hoje nos grandes centros de saúde. Então, falar de saúde baseada em evidência é exatamente eu preciso de uma evidência para tomar uma decisão. Ah, Renata, mas eu conheço o doutor fulano, né? Deoclésio. Tem mais alguém de Santo Estevão aqui, gente? Além de Deoclésio e eu? Tem mais alguém? Não? Então. Mas vocês são do interior e vocês... Só nós dois, né? Quem mais aqui é do interior, né? Que não é de feira. Mas aqui feira é interior também, né? Mas quem mais aqui é interior? Bota aqui o nome do interior que vocês são. Todo interior tem aquele médico, né? Que é um médico que todo mundo conhece, que todo mundo já prescreveu, que eu e Deoclésio não vamos aqui citar nomes, mas talvez ele possa saber né, dos médicos que eu estou falando. Então, tem aquele médico, né, da cidade e que a pessoa, né, fulana falou, né? Ah, não, se fulana falou, eu vou tomar. Inclusive, eu tenho padrinhos, né, que eles seguem muito a risca. O médico falou, eu vou fazer. Minha avó também era assim, meus avós. Então, porque tem essa segurança, né, daquele profissional, da experiência que ele tem de anos e anos e anos de clínica. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem exemplo lá em Santo Estevão de farmacêuticos que eram farmacêuticos atuantes, que estavam lá presentes na farmácia, que ninguém tomava nada sem antes falar com eles, não é? Deoclésio está aqui. Se eu estiver mentindo, Deoclésio me corrija. Então, por quê? Porque cria aquela confiança no profissional, né? Porque o conselho, aquele profissional, tomou decisões, né? De acordo à prática e a experiência dele, e obviamente ele acertou. Porque se ele tivesse errado, ele responderia um processo. Então, não é simplesmente, eu quero, eu vou fazer, né? Por exemplo, se um médico como que esses médicos, se alguém receber uma prescrição de hidroxicloroquina de um médico e essa pessoa morreu, quem é que vai responder por esse óbito? Esse médico responde criminalmente? Hein, gente? O que vocês acham? O farmacêutico dispensou. É o farmacêutico que dispensou, mas ele tinha prescrição. O farmacêutico está errado. Se chegou uma prescrição lá para a pessoa tomar hidroxicloroquina, se a dose estiver certo, e houve, né? Então, assim, nesse caso, houve uma prescrição, né? Se o paciente chegou com a prescrição, você não pode, né, não dispensar o medicamento nesse caso. Mas o paciente morreu depois que tomou a hidroxicloroquina. E agora? A família pode processar o médico? O que vocês acham? Caso de família. Qual a opinião de vocês? Eu acho que pode. Agora, o que acontece muitas vezes também, o médico erra muito na dosagem. A gente pega muita receita que precisa entrar em contato com o médico para confirmar certas dosagens, certas coisas que eles fazem lá. Então, acho que depende do caso. Mas você acha que um médico pode prescrever hidroxicloroquina hoje para tratar o coronavírus? Eles prescrevem, né? A torta e a rodo. Então, mas eles podem, se acontecer algum problema e eles receberem um processo, como é que eles vão justificar a prescrição daquele medicamento se não tem nenhum artigo que comprove que pode ser usado para aquela finalidade?
Eu ouvi falar algo sobre o paciente assinar algum termo de ciência de que não tem comprovação científica, então ele vai estar servindo de experimento. Exatamente. Então, você não tem, por exemplo, né? Porque a hidroxicloroquina gerou uma polêmica, mas é uma coisa que vocês estão vendo acontecer, né? Então, mas eu vejo o médico tá fazendo isso, tem médico que está fazendo isso. Teve prefeitura que botou kit coronavírus. Eu falei assim, gente, eu não acredito, né? O paciente recebendo uma sacolinha com ivermectina, com cloroquina, com uma bomba, né? Aquilo ali era uma bomba para o paciente. Não sei se era verdade, eu sei que vocês também devem ter recebido isso, né? Nesses grupos. Então, o que acontece? Por exemplo, num caso, talvez que vocês consigam enxergar um pouco melhor. Um paciente que ele está em tratamento oncológico, né? Então, ele fez o tratamento padrão e não resolveu, certo? Então, o câncer não reduziu. Qual é o plano B? Né? Então, eu tenho uma outra droga, surgiu um estudo que mostra que aquele tratamento ele é efetivo para aquele tipo de câncer do paciente. O médico tem que fazer um relatório. Porque se ele não fizer o relatório, a gente sabe que a quimioterapia quem paga, por exemplo, é o plano. O médico tem que fazer um relatório justificando por que ele vai tomar aquela outra droga e não a droga que foi protocolada, né? Ou seja, que seria a primeira escolha. Por quê? Porque se qualquer coisa acontecer, primeiro ele tem uma evidência, né? Ele tem aquele artigo que comprova por que ele tomou por que ele fez essa mudança, né? Então ele tem que justificar o porquê. E ele tem, então, ele só vai conseguir, o plano só vai cobrir aquele tratamento se tiver evidência. Nenhum plano de convênio vai fazer, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas eu tive um caso, né? Vocês viram, não? Teve um caso na família de um sobrinho, né, de 2º grau, que ele tem uma doença rara. E aí tem um tratamento, né? Tem uma empresa de biotecnologia na Tailândia e que faz um tratamento com um implante de células-tronco, né? Só que não tem comprovação científica disso. Só que, obviamente, mães desesperadas, porque essas doenças, né, no caso dele é uma doença genética, então provavelmente vai evoluir a ponto dele não andar, dele não conseguir, né? Então ele está em tratamento, ele ainda é uma criança, a gente não sabe ainda como vai evoluir, mas vocês provavelmente já ouviram falar em AME, né? Então, só que muitas mães brasileiras fazem vaquinha para ir para a Tailândia para fazer esse tratamento, só que quando ela descobriu, ela me procurou, né? Então eu fui atrás da justificativa, né? E fui procurar e vi, não, gente, não tem evidência. É uma experimentação, né? Então vale a pena realmente você criar essa expectativa no paciente. Então a gente está lidando com vidas, né? Você vai expor o paciente a uma experimentação, você vai expor o paciente a um risco, né? Que pode ser um risco maior do que se ele não utilizar nada. Então, aquela coisa do se bem não faz, mal não vai fazer, a gente sabe que não existe. A gente está lidando com vidas, né? E os medicamentos podem causar um malefício muito, muito mais grave, né? Então, por isso, um médico, por exemplo, se acontecer alguma coisa mais grave, ele responde criminalmente, porque ele não pode tomar uma decisão porque ele achou que aquilo era melhor, né? Então, por exemplo, agora eu vou dar aula para vocês de costa porque eu acho que isso é melhor. Mas qual é a evidência? Por que eu estou fazendo isso? Né? A gente precisa ter uma justificativa, né, científica, né, que comprove. A gente sabe que no caso do coronavírus aconteceu absurdos, né, que obviamente que estavam mais relacionados ao próprio desespero, né, da população e dos governantes em tentar resolver logo o problema, né, e sanar aquela dificuldade. Mas não, e esse fato de você negar evidências e tentar burlar as etapas, isso gera, né, um grave problema. Como o Deoclésio falou, dessa questão da cloroquina, a gente se sentiu, obviamente, muito mais preocupada por conta dos efeitos colaterais. A ivermectina, tudo bem, mas, ao mesmo tempo, eu soube de pacientes que estavam tomando 4 comprimidos por dia, né? Então, isso sim, a gente sabe que a droga, se ela não foi testada, né? Se durante o estudo ele não passou, né? Naquele estudo ele não fez, durante aquele estudo, ele não tinha
ele não foi testado naquela dose, a gente não sabe o que vai acontecer naquela dose. Né? Então, durante o estudo, ele foi testado na dose X. E se eu aumentar 4 vezes? Não sei, porque ninguém testou 4 vezes. Então, isso é o que a gente chama de uso off-label, ou seja, o uso não padronizado. Então, não é que uma droga foi para o mercado e que na bula, né, não foi demonstrado aqueles efeitos colaterais que eles não podem existir. Então, por exemplo, né, é muito comum os alunos também perguntarem, utilizarem a bula como fonte de evidência. Eu posso usar a bula para tomar uma decisão? É claro que qual é a finalidade da bula? O que eu devo buscar na bula e o que eu não devo me basear na bula? Vocês já se fizeram essa pergunta? Algum outro professor já falou isso com vocês? Não? Mas da opinião de vocês, da prática de vocês, como muitos de vocês aqui trabalham, né? Quem não trabalha também pode falar a opinião, gente, né? Como eu disse, é muito importante a interação, porque vocês falando é que, de fato, às vezes desperta no colega uma curiosidade, então é muito importante que a gente interaja. O que a gente pode tirar da bula? O que eu posso olhar na bula para orientar o paciente? O que eu não devo me basear apenas na bula? Eu acho que o mais útil na bula é a farmacodinâmica e a farmacocinética. Mas efeitos colaterais é algo bem relativo. Nem tudo está ali. Às vezes é a gente que vai descobrir no dia a dia um outro efeito colateral. Ela é boa de consulta, mas também não é totalmente completa. Exato. Alguém tem alguma outra opinião? Hein, pessoal? Eu não tô vendo o nome de todos, não. Tem alguns alunos aqui que estão sem nome. Não sei por que não tá aparecendo. Eu acho que é a estabilidade do sistema. Inclusive, eu vou pedir para vocês para colocarem o nome de vocês aqui no chat, tá? Para depois eu fazer a lista de presença. Porque vocês já podem começar a colocar aqui. Porque eu não tô conseguindo ver. Tem pessoas que não tá aparecendo o nome, tá? Então, comecem a colocar aí o nome de vocês completos para gerar a lista. Mas basicamente o que a Évila falou é verdade, né? Então, a bula, ela é... Eu não consigo digitar no chat, não. Não tá conseguindo digitar? Pronto. Me diz seu nome. Lucas da Silva Pô. Aqui tá dizendo, o administrador desabilitou o chat para este usuário. Eu perguntei isso, é alguma instabilidade do sistema. O sistema não tá aparecendo isso, não tá aparecendo quem são as pessoas que estão online, tá? Quem não conseguir colocar também, me fala que eu anoto aqui no final, eu ajeito. Quem é o líder da turma? É Vanessa, né? Eu já anotei. Depois, qualquer coisa, você envia para Vanessa, tá? Quem não conseguir. Depois eu falo com ela. Mas, voltando a essa questão da bula. A bula, ela vai ter informações importantíssimas que eu posso me basear ali, que é indicação. Por quê? Porque aquele teste, ele testou aquela droga para aquela doença. Então, se a bula lá diz que é para o controle da pressão arterial, é porque ele testou para o controle da pressão arterial. Né? Você nunca vai encontrar na bula da cloroquina ou da ivermectina que aquele medicamento serve para tratamento do coronavírus, porque não foi testado. Né? Então, primeira indicação, não vai ter erro. Então, eu posso, eu não sei para que serve, eu posso olhar pela bula? Pode, porque aquela indústria testou para aquela indicação. Eu vou ter informação da posologia, porque foi exatamente o que a indústria testou, então ela vai me dar a informação exata da posologia que foi testada, e ela vai me dar, né, essas informações de farmacocinética, de quem não poderia tomar, mas muitas vezes são imprecisas, porque no teste ele não testou em populações idosas, não testou em populações, né, vulneráveis. Isso pode divergir com a prática, né? E eu também posso ter as informações da farmacodinâmica, mas nem sempre, né? Eu não sei se você já viu, Évila, mas na farmacodinâmica, muitas vezes, tem muitos medicamentos que não têm o mecanismo de ação definido. E nem por isso ele deixa de ser aprovado.
né? Então, assim, às vezes, por exemplo, um caso bem clássico que vocês talvez nem imaginem é dipirona, ninguém sabe exatamente o mecanismo de ação até hoje, acredita? Pois é, um medicamento tão antigo e até hoje a gente não tem um mecanismo de ação exato. A gente sabe que ele inibe algumas substâncias que estão relacionadas à inflamação, mas exatamente a gente não sabe, né? O paracetamol também da mesma forma, né? A gente sabe que eles são diferentes dos outros anti-inflamatórios, são drogas diferentes que atuam de forma diferente, mas a gente não sabe o mecanismo de ação exato, tanto da dipirona como do paracetamol. Vanessa colocou aqui, né? Acho ela complexa, vendo que a população brasileira é leiga, a bula, né? Sempre falo que o brasileiro deveria ter noção de farmacologia para ver se reduzir a automedicação. Exatamente, né? Eu até vi algumas coisas assim, um professor postando que poderia ser ensinado no colégio, né? Eu acho que assim, as pessoas tinham que ter uma maior noção de autocuidado, de questões básicas de saúde, né? Porque infelizmente a gente acaba, né, a população de uma forma geral, e ela se torna muito vulnerável à indústria farmacêutica, né? Então esse comércio de incentivar o uso irracional e indiscriminado, né, de medicamentos que podem trazer vários agravos para a saúde. Então, mais essa questão, né, essa questão da avaliação do uso dos medicamentos é extremamente importante por conta exatamente dessas questões. Eu posso, desculpa aqui que eu acabei me atrapalhando aqui lendo as perguntas, né, acabei falando, sendo redundante, mas outra coisa que eu encontro também na bula são as interações, né? Então eu também posso me basear. Mas reações adversas, não, né? E por isso que eu tenho que sempre buscar artigos mais novos, né? Para que eu possa orientar se for um caso, né, de um paciente complexo. Por quê? Porque aquele estudo ele foi feito no início. Ele não avaliou o uso exponencial daquela droga em uma população idosa, em uma população, né, distinta eticamente. Então, Tainá ainda colocou aqui, eu acho que como não foi comprovado, não deveria ser prescrito, exatamente, né? Então, vamos lá. Então, como escolher qual exame, qual o tratamento? Então, isso tudo é o que a gente conhece hoje como saúde baseada em evidência, ou seja, metodologias e processos para identificação de evidências, né? Que é um certo tratamento ou meio de diagnóstico, né? Se esse meio é efetivo, quais as estratégias para avaliação com qualidade de estudos, né? E os mecanismos para implementação de uma assistência. Então, eu preciso, de fato, saber ter uma metodologia para avaliar, né, qual a conduta que deve ser adotada diante de cada situação, né? Então, qual é o objetivo? O cuidado ao paciente, né, auxiliar nas decisões médicas, né, e a tomada de decisão embasada nas melhores evidências científicas. Então, eu vi que muitas pessoas têm interesse na área de farmácia clínica e na área, né, de oncologia, de farmácia hospitalar. Então, para que a gente consiga trabalhar numa equipe multiprofissional, a gente precisa, de fato, saber avaliar um artigo, né? Eu vejo muito, a gente está participando de muitos cursos com profissionais, né, de diferentes áreas, a gente vê que todos eles, né, mostram qual a importância, né? Quando o médico ele entende o farmacêutico começa a mostrar o seu conhecimento em relação à farmacologia, essa troca ela se torna, né, de forma muito espontânea. E ele não vai se sentir mais ameaçado pelas intervenções feitas pelo farmacêutico em relação à farmacoterapia do paciente, porque ele percebe, né, que o farmacêutico está somando à equipe multiprofissional. Então, o modelo antigo tradicional, né, que nós falamos que é aquele modelo baseado muito, né, na experiência do clínico, né? Então, a gente sabe que tem profissionais que têm muitos anos de experiência mas também que pararam no tempo, né, e que não conseguem mudar os tratamentos. Então, a bactéria já evoluiu há muito tempo e o médico está ali prescrevendo a mesma coisa que aquilo que ele aprendeu na faculdade. Não, gente, o tratamento muda, né? As bactérias mudam, os vírus mudam, as doenças também mudam, o corpo humano, né? Então, a gente não pode achar que o paciente que respondia só aquele medicamento, que ele vai permanecer tendo essa mesma resposta, né? A gente precisa avaliar exatamente esse processo de mudança do perfil. E aí entra
à farmácia clínica, né? Um paciente que foi avaliado os níveis pressóricos dele, né? Há um ano atrás, e foi prescrito aquele medicamento, será que aquele medicamento ainda está funcionando? O paciente tem um ano tomando esse medicamento. Será que esse medicamento sozinho está controlando a pressão arterial do paciente? Ou aquele medicamento para controle glicêmico? Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente, de fato, consiga avaliar, né? E tomar as condutas de uma forma mais adequada. Então, o modelo tradicional, ele é um modelo importante porque ele, obviamente, é a percepção do profissional diante do seu contexto, né? Mas a gente precisa também entender que as evidências clínicas, os tratamentos, eles vão se modificando ao longo do tempo. Então, cada vez mais vai surgindo novos medicamentos com poucos efeitos colaterais, né? Mais efetivos e mais adequados para tratar, né, os diferentes tipos de paciente. Então, por isso vem, né, essa mudança de modelo, essa evolução. Se vocês forem fazer residência, se vocês forem fazer especialização na área de farmácia clínica, vocês vão discutir muito essa questão da avaliação da evidência, né? E para a gente avaliar a evidência, a gente tem que saber o que são os estudos clínicos. Então, eu tenho certeza que vocês já viram, né, esse gráfico. Quem aqui nunca viu esse gráfico das etapas da pesquisa clínica? Todo mundo já viu essas etapas da pesquisa clínica? Sim. Então, né? Então, e qual a diferença, né? A gente percebe que o farmacêutico ele trabalha em todas as etapas, né, dessa fase de desenvolvimento de novos medicamentos. E essas etapas, elas são extremamente importantes para que a gente entenda como nasce o medicamento, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de um medicamento novo que chega no mercado. A gente sabe que é um caminho muito longo que é percorrido até a chegada de uma nova substância ao mercado. E muitas vezes, exatamente para evitar um pouco esse fluxo, né, esse tempo que é gasto até a chegada desse medicamento, quando surge uma nova doença, se testa aquelas substâncias que já estão aprovadas, que foi o caso da ivermectina e da hidroxicloroquina, que são substâncias que já estavam... Oi? Quando diz que o estudo foi feito em vivo, dá para me saber diferenciar se foi em humano ou em animal? Tem alguma designação? Tem. Ótima pergunta. Em vivo significa que foi em animal. Quando ele foi humano, é uma pesquisa clínica. Entendeu? Então, é clínico porque foi em humano. Por isso que, por exemplo, quando eu disse lá no início da aula, qual a diferença de farmacologia para farmacoterapia? A farmacoterapia, ela estuda exatamente o efeito do medicamento no ser humano. E não simplesmente do mecanismo de ação, de como ele se comportou, né, no modelo experimental de análise pré-clínica. Em tudo que não é humano é pré-clínica, né? Então, por exemplo, se foi testado em animais, se foi testado só em células isoladas, se foi feito modelos em sílico, que para quem está fazendo aí química farmacêutica, né, sabe aqueles modelos, né, com programas computacionais que simulam como funcionaria um medicamento, né, no ser humano. Mas a gente sabe que tudo isso, né, que esses modelos, eles não são fidedignos, né? Então, eu tenho aqui, em média, umas 200 mil substâncias que são testadas em todo o mundo, e no final a gente tem a aprovação de 1, 2, 3 medicamentos, porque muitos medicamentos já são descartados nessa fase pré-clínica, né? Então, essa fase pré-clínica é importante, é importantíssima. Mas, né, essa questão de expor os animais, é mesmo importante isso? Porque senão quem seria cobaia somos nós, né? Então, a gente acaba, obviamente, fazendo esse processo de experimentação em animais para evitar um risco em seres humanos, né? Claro que sem ela a gente teria uma quantidade de drogas muito maior, né? Que isso levaria a uma exposição também muito maior. Então, vem após a aprovação... É errado de dizer, então, que foi um estudo, já é uma fase clínica realizado em vivo? Não, ou sempre em vivo
vai ser para seres ou vai ser para animais? Vai ser para animais. In vivo significa que é para animais. Eu pensava que era para ser humano. Não. Quando Só é para ser animais. humano, é uma pesquisa clínica. Entendi. Tudo que é clínico significa que, de fato, está relacionado à avaliação de seres humanos. Por exemplo, quando eu falo de farmacologia clínica, né, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa de farmacologia clínica. Isso significa que eu estou numa farmácia fazendo uma investigação, um questionário com os pacientes, aferindo a pressão, fazendo coleta de sangue para avaliar o nível de uma determinada substância, né? Da insulina, de IgG, IgM, certo? Então, isso é uma pesquisa clínica, por quê? Porque o meu dado, ele foi extraído de seres humanos. Então, essa diferença é muito grande, né? Por quê? Porque é um modelo real. Então, se algo funcionou, né? Se algo funcionou, se eu testasse aqui, mandasse para vocês uma substância e funcionasse em todos vocês, provavelmente, né, essa substância teria iria funcionar em uma maior quantidade de população. Por exemplo, é o que está acontecendo agora com a vacina, né? Então, a vacina, ela passou dessa etapa in vitro, né, ou in vivo, e foi para a primeira fase, que é a fase em seres humanos, né, que é clínica, né? Então, essa fase é a fase clínica. Passou para seres humanos, é clínico. Então, na fase 1, eu vou testar em voluntários sadios, né, que são seres humanos que não têm a doença. E por que eu faço essa primeira fase se essas pessoas não têm doença? Essa fase vai servir para quê? Hein? Essa fase da pesquisa, né, em voluntários sadios vai servir para quê? Se essas pessoas não têm doença nessa primeira fase. Chuta, gente. A gente tá em casa aqui. A gente literalmente está dentro de casa. Não seria, professora, aquela fase que uma parte recebe placebo e a outra recebe de fato o medicamento para saber, no caso até as pessoas, como elas, o pensamento, né, a mente, como a mente funciona perante aquele medicamento. Excelente essa sua pergunta, mas essa teste de placebo ela acontece tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira fase. Por quê? Porque às vezes não é um placebo que não é nada. Por exemplo, no caso do coronavírus, a pessoa recebe a vacina e não recebe a vacina, né? Para saber a resposta. Mas, por exemplo, um caso de um tratamento oncológico. Ninguém vai pegar uma pessoa numa fase como essa e dar um placebo, né? Sabendo que a pessoa tem, né? Na fase 2, sabendo que a pessoa está com câncer. Então, qual vai ser a comparação? Vai ser o tratamento tradicional com um novo tratamento. Entendeu? Então, nem sempre significa que a pessoa não vai receber aquele placebo. Mas, né? Nessa fase aqui, que é voluntário sadio, ele vai receber, provavelmente uma parte vai receber de fato a substância e outra não. Para saber quais foram as interferências, as flutuações. Porque, por exemplo, quando a gente lidar com seres humanos, né? A gente vai ter flutuações muito grandes. Cada um tem uma resposta. Se vocês fizerem aqui exame sanguíneo agora